É surreal, rapaziada. Essa deve ser a palavra principal pra esse vídeo, porque sinceramente quando eu publiquei o vídeo anterior sobre o Exposed lá do Lusterflix, eu jurava que essa história aqui estaria completa. Eu pensei comigo mesmo, ok, já temos um documento cheio de acusações, prints fakes, strikes falsos, calote nos animadores, acho que não tem mais o que se inventar, né? Mas só que a internet, ela não funciona assim, né? Exposed na internet nunca acaba, nunca tem fim, sempre vai ter uma continuação. E agora chegou até mim a parte 2 dessa série de spin-off aí do Lusterflix. Dessa vez, um novo documento. Só que ao invés de acusarem diretamente o Luster, esse aqui tá defendendo ele e tentando jogar a bomba de volta no colo do Gumelo, que foi o cara que fez o primeiro Exposed do Luster. Então sim, amigos, temos agora o Contra-Exposed. E eu tô aqui igual você, apenas como espectador, lendo tudo isso e tentando entender. Tem algum mocinho nessa história ou só vilão brigando contra vilão? Pra quem não viu o episódio anterior, que eu recomendo que você veja, vamos relembrar rapidinho, tá? No primeiro documento, o Luster foi acusado de tudo quanto é coisa, né? Fabricar prints fakes mal feitos, com fetiches bizarros expostos em grupo que havia adolescentes, interação suspeita com menor de idade, transmissão de Grindr em live, chantagem com segredos de amigos e, claro, todo um histórico antigo que vocês já conhecem. Strike falsos, fingindo ser escritório americano, roubo de vídeo, calote animador e por aí vai. Ou seja, era tanto problema que parecia até ficha corrida na polícia e não relato. E aí o Gumelo, que descobri que foi o autor do documento, se colocava como a voz da verdade e o cara que tava botando a boca no trombone, o suposto justiceiro. Só que agora, no novo documento que eu recebi, a narrativa mudou um pouquinho. Aqui o alvo não é mais só o Luster, mas também o Gumelo. A defesa do Luster basicamente fala, ok, ele errou, mas olha, o Gumelo também tem telhado de vidro e talvez esse Exposed que ele fez aí não foi pela verdade, tenha sido por vingança. E começa uma troca de acusações, né? Se antes era só o Luster pintado como vilão, agora a história vira aquela velha frase: quando um aponta o dedo, 3 ficam apontados de volta. Logo de cara o documento já vai jogar pesado, né? Tá acusando o Gumelo de não ter moral pra chamar o Luster de pedo, porque ele mesmo já teria dado em cima de alguém com 15 anos. E o detalhe é que isso teria acontecido no ano passado, e segundo o autor desse novo texto, existem gravações de tela que provam a conversa. E para piorar a situação, quando foi questionado, o Gumelo teria respondido citando uma lei que ele viu lá no chat GPT, dizendo que maior de 18 pode se relacionar com menor se tiver consentimento. Para mim, sinceramente, é uma justificativa que meio que não cola, sabe? Como ainda piora a situação, porque vamos combinar, se você precisa pedir conselho pro chat GPT para justificar uma conversa, acho que você já tá errado desde o começo, mas enfim, não para por aí. O documento acusa o Gumelo de ter ameaçado o Luster, dizendo que ia vazar fotos e até falar com os familiares dele, e segundo esse relato, ele chegou a pagar alguém para descobrir o endereço do Luster, e eu não sei dizer se isso de fato é verdade ou é mentira, mas fica difícil não pensar, né? Não era o Gumelo que tava se colocando como vítima no primeiro texto que ele mandou pra gente? Bom, enfim, né? Agora ele aparece como o cara que ameaça, que invade privacidade, que persegue, e aí já começa a ficar claro que essa história não é de herói contra vilão, é mais vilão contra vilão, e o público que somos nós, a gente tá só assistindo essa briga de camarote. No primeiro Exposed, os fetiches do Luster foram tratados como algo muito grave, nojento e expostos, né? Só que parece que foram fora de contextos, que pra mim eu acho muito difícil, mas enfim, porque nesse documento que chegou pra mim, pra defender o Luster, eles dizem que tudo não passava de uma piada interna do grupinho deles, e que o Gumelo sabia muito bem disso, e só usou isso como munição pra ferrar com o Lusterflix. Tem até um relato de uma pessoa dizendo que o próprio Gumelo admitiu que sabia que tudo aquele fetiche com cocô era zoeira, né? Ou seja, a acusação é que ele pegou essa piada interna do grupo e transformou em uma arma pra atacar o Lusterflix. Só que aqui, cara, entra a minha opinião, sabe? Porque mesmo sendo piada, eu acho que o problema de fato ainda existe, porque tinha adolescente no grupo, mas também não dá pra negar que o fato de ter sido usado como uma munição mostra que a intenção do Gumelo, pra mim, talvez não fosse proteger ninguém, mas simplesmente destruir o Lusterflix. Um outro ponto do documento é que o Gumelo tinha um comportamento problemático no Discord, né, e que chegou pra mim relatos que dizem que ele tinha a mania de dar em cima de gente na DM, que incomodava os outros e que muita gente reclamava dele pro próprio Lusterflix. Então, segundo essa versão que chegou pra mim, o Gumelo, que foi o autor do Exposed, virou uma piada nesse grupo do Luster, se sentiu excluído e por raiva decidiu fazer esse Exposed aí. Então, olha só como a narrativa muda, né? De justiceiro, ele virou
sendo o ex-amigo rejeitado que resolveu se vingar. E esse documento também rebate uma acusação bem grave contra o Lúcifer, que é aquela que ele teria dado em cima de menor, porque aqui, segundo a defesa, o próprio garoto que aparecia no primeiro documento teria falado depois com o Lúcifer e desmentido essa história, o que levanta uma questão. Se até a suposta vítima tá negando, o quanto do primeiro documento que foi enviado para nós era realmente de verdade, né? Mas não para por aí, porque o novo texto também acusa o Gumelo de ter ameaçado não só o Lúcifer, mas também amigos que nem estavam envolvidos na briga, tipo, se você continuar falando com o Lúcifer, eu vou te dar exposed também. Ou seja, é o mesmo padrão que ele criticava no Lúcifer, usar exposed como arma de intimidação. Então, só pra recapitular, tá? No primeiro documento, o Lúcifer foi pintado como um vilão supremo. Agora, nesse segundo, o Gumelo, que foi o autor do exposed, aparece como alguém igualmente problemático, dando em cima de menor, inventando justificativas ridículas, ameaçando expor gente, pagando pra descobrir endereço e até distorcendo piadas internas do grupo. O que, pra mim, sinceramente, aquele bagulho com cocô, cara, sério, sendo piada ou não dá. O que ficou claro pra mim, né, que o que era pra ser uma história de um vilão tomando exposed, agora virou uma guerra de lama, onde cada lado tá tentando jogar bosta no outro. E aqui eu preciso ser direto, não existe mocinho nessa porra toda, a gente não tá assistindo herói contra vilão, a gente tá assistindo um vilão contra vilão, um acusado de fabricar print, strike falso, calote, fetiche bizarro, e o outro acusado de dar em cima de menor, ameaçar expor família, manipular contexto de situações e por aí vai. É a mesma coisa que um debate de eleição, sabe? Você sabe que nenhum dos dois presta, mas fica hipnotizado pelo show de horrores que tá rolando na sua televisão e no fim, quem sai perdendo? Sempre os amigos, envolvidos de fora, a galera que só queria estar no grupo do Discord sem ser arrastada pra todo esse circo, tá? Só que olhando de fora, o que eu vejo é uma coisa só, tá? Uma disputa de ego, porque um tá brigando porque se sentiu ameaçado, o outro rebatendo porque não aceita perder a briga, e no meio disso, a gente é a plateia que se diverte com tudo isso. E pra mim, não existe justiceiro aqui não, tá? Existe gente que errou, que se contradisse, que usou mentira, exagerou e usou muita coisa como arma pra tentar ferrar o outro. E é por isso que eu vou dizer pra vocês, não dá pra confiar 100% em nenhuma das duas versões. O que isso tudo ensina pra gente? Que exposed agora virou moeda de troca na internet, cara. E não é mais sobre denunciar um comportamento perigoso, é sobre quem vai conseguir destruir a reputação do outro primeiro. E quando esses dois lados estão atolados em erro, o resultado é um só. Ninguém vai sair limpo de história nenhuma. Sinceramente, eu ainda tô bem horrorizado com os bagulhos que foram expostos no primeiro documento sobre o Lúcifer, e pra mim, sério, aquilo não tem justificativa de nada, mas é isso. Se o primeiro vídeo parecia uma novelinha, esse daqui já parece a série da Netflix, tem vilão contra vilão, ameaça de chantagem, até desculpinha montada com chat GPT. Eu sei que não deve parar por aqui, por Exposed não termina, Exposed só muda de temporada, então segura, porque já temos parte 1 e parte 2, pode ser que daqui a pouco chegue a parte 3, e essa parte venha com mais um plot twist e mais sujeira pra ser jogada no ventilador. Bom, se quiserem mandar, tô aqui, tô esperando, mas a pergunta que eu vou deixar pra vocês é que até quando essa galera vai assistir essa treta toda achando que tem mocinho na história, que alguém de vocês aí é inocente? Porque sinceramente, se tem uma coisa que essa treta aí já deixou bem clara, é que todo mundo, todos vocês têm alguma culpa no cartório. Mas enfim, é isso, essa é só a minha opinião, eu só queria vir aqui dividir tudo isso aqui com vocês e dizer o que eu penso, e se chegaram até aqui, muito obrigado pelo tempo de vocês.